Olá, eu sou Luciana Almeida da Silva Teixeira, uma das fundadoras e coordenadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Hoje, com muita alegria, com muito prazer, nós vamos ouvir a querida professora Heloísa Buarque de Holanda. Comigo está a colega e fundadora também do movimento, Maria Leonor Leal Mascarenhas. Contigo, Leonor. Olá, é um prazer estarmos hoje aqui, nós do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, que buscamos e lutamos por paridade de gênero, raça e etnia. É um prazer receber hoje a professora Heloísa Buarque e queremos que ela conte um pouquinho a trajetória dela para nós e no decorrer a gente vai fazendo algumas perguntas. Tudo bem, professora? Ótimo, Leonor. Estou muito feliz de estar aqui, é a segunda vez que eu encontro vocês, e vai ter terceira, e quarta e quinta, e se eu fosse advogada, eu estaria no 50-50. Ai, que coisa boa! Pode estar sem ser advogada, mentindo? Pode inventar que eu sou advogada e participar? Não, o movimento, na verdade, o movimento honoris causa. O movimento é de advogadas gaúchas, mas ele é aberto, porque como o nosso movimento ele é social... social, nós temos colegas de todas as áreas, todas as pessoas são muito bem-vindas, desde que tenham, pelo menos, uma causa como a nossa, que acreditem na causa, de possibilidade de nós convivermos todos. 50-50, gênero, raça e etnia. Que a nossa ideia principal, professora, é mobilizar mesmo a sociedade e as mulheres em especial para essas questões. E por isso, a gente quer ouvir um pouquinho da Heloísa Buarque, da tua trajetória. Conta para nós um pouquinho. Como é que foi? Trajetória profissional ou familiar? Um pouquinho de tudo. A tua trajetória familiar, misturada com a tua trajetória profissional. Okay. E aí, até onde você chegou, Heloísa? Porque é importante para nós também ouvir assim, como é que chegou a Heloísa, mulher feminista? Como é que você chegou nesse caminho? Bom, eu tenho uma mãe mineira e um pai baiano, que é uma mistura incrível. A minha mãe era fazendeira, de uma boa família, e o meu pai era um violinista baiano, porra louca, médico, mas fantasiava, era uma coisa assim, artista, tocava violino, e aí quis casar com a princesa, e a família não deixou, mas eles casaram assim mesmo, e tiveram 2 filhas, que sou eu e a minha irmã Lúcia. Então, eu vivia assim num meio meio sonhador, né? Meu pai ele vivia sonhando, escrevendo, ele tinha coisa da medicina, estudava muito, mas ficava de olho no resto também, da cultura, do Freud, ele era muito... Hoje ele estaria com 100 e muitos anos, né? Então, ele é quase contemporâneo do Freud, né? Então, quando o Freud apareceu, então ele era encantado com essas coisas, com essas novidades. Talvez ele tenha passado isso para mim. Ele era professor da UFRJ, o que me levou a seguir os passos dele, mesmo que eu não quisesse, porque eu tenho uma relação com a academia de conflito. Sabe o casal mal resolvido? E você não consegue largar, mas também, quando fica, implica. E eu tenho uma paixão e um ódio pela academia. Eu tenho paixão porque é um lugar incrível, né? Um espaço com alunos te estimulando o tempo todo, uma massa crítica à sua disposição, e você paga para pensar, quer dizer, é para isso. Mas aí ela tem uma burocracia tão pesada. Não só a universidade, mas a universidade, a CAPES, o resto, todas as agências de fomento que precisam de... Tudo tem que ter quadros, tudo tem que ter Lattes. Eu não tenho DNA Lattes, eu não consigo. O Lattes não é a minha meta. A minha meta é mudar a universidade. Eu sempre tive esse sonho de fazer uma universidade aberta, uma universidade onde entrassem todos, onde se pudesse pensar com liberdade, sem essa coisa da disciplina. Quando eu digo disciplina, é a grade disciplinar, né? Literatura aqui, matemática lá, né? Essa estrutura que eu acho uma estrutura muito antiga, muito século XIX. Hoje é difícil a gente produzir assim muito dentro
de limites desenhados com tanta antecedência, né? Tem 2 séculos do desenho dessa universidade. E a gente tem que produzir para hoje dentro deste modelo, o que é resultados para hoje, né? O que é estranho. Então, aí eu fico brigando com a universidade, mas eu sempre crio um espaço meu, e já tive vários, já tive o Centro Interdisciplinar de Estudos Culturais, agora eu tenho o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, que é sempre uma coisa meio assim, off. É ligada a pós, mas é off. Heloísa, e aí que entra aquele teu projeto Universidade das Quebradas. Fala um pouquinho para nós sobre ele. Imagina se eu podia entrar se fosse dentro da Faculdade de Letras, que tem a ver. Deixa eu então só chegar na universidade. Então, eu chego lá na universidade e eu sempre crio esses espaços. E é para criar projetos como esse. Primeiro, eu tentei criar um projeto feminista, um núcleo feminista. Eu fui para os Estados Unidos, eu já volto já, tá, Lourdes? Eu fui para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado. A minha formação é em grego, meu bacharelado é em grego. E depois eu fiz mestrado e doutorado em literatura brasileira, que eu fui passar um ano fora com o meu primeiro marido e descobri o Brasil à distância, né? Foi o golpe de 64, eu estava lá. Então, as notícias que chegavam, eu mandei a Grécia para o ar, né? E grudei no Brasil. Aí, quando eu voltei, eu já estava numa... Já fiz literatura brasileira, mais realista, né? Mais dentro do meu contexto. E aí eu fiz um pós-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, na década de 80, comecinho dos anos 80, que era quando estava sendo lançado as teorias feministas, exatamente no momento do surgimento. Os primeiros textos são 81, 82, enfim, das teóricas, né? Estava começando aquela coisa de Women's Studies, de Gender Studies, as universidades começaram a ter esses espaços, e eu, então, fiquei muito fascinada, larguei o meu projeto inicial, pedi ao CNPq uma revisão e entrei e comecei a estudar essa coisa que seria uma epistemologia feminista, nos estudos feministas mesmo, e fiz o meu pós-doutorado nisso. Aí eu voltei cheio de amor para dar, querendo fundar um centro na universidade, é claro, né? Um departamento de estudos de gênero, feminista, enfim. E não... Eu fiz um desenho, um projeto, né? E levei para o conselho aprovado, da Escola de Comunicação, onde eu estava na época, e o conselho disse assim, mulher não tem nada a ver com comunicação, então não pode. Eu caí para trás. Olha só. Não é incrível? É. Aí eu, como eu tenho sempre esses espaços, eu já tinha o Centro de Estudos Culturais, eu botei outro nome e fiz, né? Foi exatamente esse, CIEC, Centro de Interdisciplinar de Estudos Culturais, na realidade era estudos de gênero e raça. Fizemos um grande projeto do abolição, que foi em 1988, foi 100 anos de abolição. Você sabe que nos 100 anos de abolição, os escravos foram vendidos, quer dizer, teve um leilão de escravos na Bolsa, piada, né? Porque valia... Sério? Isso agora? Porque a lei vigoraria por 100 anos. Então, em princípio, estaria acabado a lei da abolição. Aí, agora não, em 88, né? Mas aí o povo da Bolsa começou a leiloar escravo de farra. Não sabia disso, pelo amor de Deus. Não, as coisas que aconteceram em 88 eu não posso contar aqui, porque eu vou contar de mulher. Mas são inacreditáveis. Eu tenho esse acervo todo, documentado, que é o maior acervo, né? Porque todo mundo falava de raça. Era 100 anos de abolição. Tinha verba para todos os lados para fazer evento. Então, foi muito atuado, né, a questão da relação racial. E era terrível. Bom, mas, enfim. Então, eu fiz esse centro e fui fazer um concurso de titular, que era... Foi criado para mim, que já estava lá um tempão, porque eu entrei em 60 na universidade. Aí, em 90, 40 anos depois, 30 anos depois, né?
abriram um concurso de titular para mim. Aí enfiaram dois candidatos no último minuto e começou uma violência contra mim que eu tenho pena de não ter gravado, não ter guardado. Eu era chamada, dizia que eu não tinha publicado nada, que eu só publicava porque seduzia os editores, que eu tinha os cabelos, eu seduzia os editores, eu seduzia não sei o que lá, meu negócio era todo por isso. Diziam que ligavam para o meu centro e a minha secretária chorava, dizia assim, é do bordel da professora Heloísa? Era uma coisa atualizada fortíssima. Mas aí eu fiz o concurso e ganhei o concurso, enfim. E fui a mulher do ano e teve muita reportagem sobre isso. Foi um caso de violência acadêmica gigantesco, que saiu em todos os jornais, porque era muita violência. Mas eu passei por isso, então eu larguei a Escola de Comunicação e fundei esse projeto, Programa Avançado de Estudos Contemporâneos. Isso aí, foi na universidade, na USP? Não, é o FRJ. Eu estava na comunicação, mas eu fui para o Fórum de Ciência e Cultura. Porque eu saí lá depois desse estupro, né? Sim. Eu me mandei. Eu saí de lá e fui para outro lugar da universidade, que era o Fórum. Fiquei no Fórum 2 anos, depois fui para a Letras. Bom, eu vou te contar. Aí, então, no Fórum, eu comecei a fazer alguns projetos e o mais apaixonante foi esse, porque eu trabalho muito com tendências. A coisa que está aparecendo agora. Em 90, começou a aparecer a cultura da periferia. Hip hop, começou a aparecer breakdance, começou a grafitar, começou a aparecer e teve aquelas chacinas. Chacina de Vigário Geral. A polícia começou a fazer chacinas nas favelas e os intelectuais começaram a ir às favelas, coisa que nunca tinham feito, para ver o que estava acontecendo e ajudar, enfim. Então, eu participei desse movimento e resolvi fazer um projeto que foi a Universidade das Quebradas, que é um projeto de troca de saberes. Eu adoro esse projeto, parece que eu nasci para ele. Eu fiz a vida toda para acontecer isso. Então, é um projeto de troca de saberes. A gente é um laboratório, eles dão aula para a gente dá aula para eles. E a gente tenta fazer produtos. É uma troca. É uma coisa muito linda. E, atualmente, eu fiz um braço que é o Feminismo na Quebrada. Olha só. E o Feminismo na Quebrada, ele é bem surpreendente, gente. Porque as mulheres das favelas, elas não aceitam a ideia do feminismo. E elas são elas têm grupos contra a violência, elas têm tudo que um feminismo teria, organizado teria. Mas elas dizem que feminismo é uma coisa de elite, que nunca teve escuta para as favelas, que elas sobrevivem com a luta das mulheres. Elas chamam de luta das mulheres. E tem, por exemplo, a Casa da Mulher, que capacita, tem curso de muitas coisas para as mulheres entrarem no mercado, tem várias frentes, tem organizações de mães, de filhos feridos, mas aí é organização mesmo, vira ONG, atua e tal, mas sem feminismo. Isso eu achei tão fascinante quando eu comecei a ouvir isso na Universidade das Quebradas, que eu abri esse Feminismo na Quebrada, que é para produzir essa escuta, né? O que é que a gente não faz? O que é que a gente não ouve, aliás? Não faz. O que é que a gente não ouve? Diga. Já vou atravessar agora, Heloísa, já que tu falaste do feminismo, aí eu já quero saber, Heloísa feminista, assim, então, já tu contando a história, tu já vem com esse pensamento, né? Esse pensamento coletivo, esse pensamento aberto. Mas quando foi que tu descobriu? Pois é, foi nesse pós-doc que eu contei. Eu não tinha nada a ver, eu trabalhava outras coisas, eu fazia, eu sempre trabalhei poesia marginal, poesia essas tendências que estão aparecendo, fiz um estudo grande sobre a ditadura, as respostas à ditadura na área da cultura, e ia por aí, mas quando eu fui fazer o pós-doutorado, eu me deparei com essa disciplina que estava nascendo naquela hora. Eu literalmente mergulhei de cabeça. Mergulhei de cabeça e nunca mais saí. Porque mesmo quando eu fiz a Universidade das Quebradas, você tem uma lente, o feminismo te dá uma lente
que você não consegue tirar mais. Você olha e vê ali um olhar específico. Você esteja fazendo o que você estiver, não precisa ser nada feminino, você está com aquela lente. Vai para todos os lugares, né? Todas as ações. E então, na Universidade das Quebradas, essa lente me mostrou essas mulheres. Aí eu fiz um laboratório Feminismo na Quebrada, que é para ter escuta dessas mulheres. E eu sempre gostei de trabalhar assim mais coletivamente, mais compartilhadamente, vamos dizer, né? Que é uma coisa muito de mulheres, né? E mulheres na academia é bem interessante. Eu tenho trabalhado isso, porque a gente, para se dar bem na academia, você tem que seguir o padrão masculino. O padrão da academia é 100%, se não 200%, masculino. O tipo de disposição de sala de aula, aquela pessoa na frente, as outras atrás, ouvindo, né, reverenciando, nada de envolver, nada que saia da hierarquia, né? É muito impressionante isso. A geografia das salas, como é que é? Aula magna. Sabe? É uma estrutura de poder, né? De aula magna, eu começo sempre explicando que a aula magna é uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque não é. Então, eu faço uma fala de 10 minutos sobre a aula magna e depois falo o que eu tenho que dizer, mas eu chamo a atenção que a aula magna é aquela aula ostentação, aquela aula fálica, né? Aquela aula do poder, né? Você é foda, né? E vai estar sendo gravado, eu estou falando coisa horrível. Você é poderoso, né? Você é, enfim, mas é uma aula fálica. E se espera uma aula fálica, né? A demanda é por uma aula fálica. Uma aula que não tem a dor, que mostra o saber, o poder, uma competência. Uma estrutura de poder, né? Faz parte da estrutura, né? Machismo estrutural, né? Total. Aí você tem a coisa da aula, você tem a coisa... Se você pegar as disciplinas, elas são todas também super formatadas e, do ponto de vista masculino, a hierarquia delas, sabe? A ciência é mais importante do que a humanidade, do que isso. É uma coisa bem incrível. E você tem uma coisa que é a epistemologia, a gente chama no feminismo de justiça epistemológica, porque a experiência feminina não está no saber, na produção de conhecimento. As mulheres, para se dar bem na universidade, elas têm que fingir que são homens e entrar naquele padrão do poder, das milhares de citações, da objetividade total, né? Você faz aquele paper, aquela tese, aquela dissertação, ela tem um formato, não tem? A gente recebe na mão o formato. Se sair, você não tem qualis, se sair, você não vale para o seu lattes, se sair, não é? Tem que estar ali, porque senão não tem valor. Não credencia, quer dizer. Esse formato, gente, que já como é que eu vou te dizer? Não digo pré-determinado, mas é um formato que nos impõe assim, uma certa postura. Além da academia, na minha visão, eu não sei se vocês concordam, mas é um formato que nós vivemos sempre, assim, em todos os espaços. Sempre. Mas na academia é o lugar que eu estou e eu vejo que as mulheres não têm permissão de produzir conhecimento a partir das... Você só produz conhecimento a partir de uma experiência social. Não existe, Deus não vem e te ensina uma coisa, não é inspiração. Você tem uma experiência social, você tem uma demanda social e você produz o conhecimento. É a única forma de produzir. Mas essa experiência ela é sempre masculina. Você se falar a experiência social... Tem um caso, deixa eu contar ele rápido, porque a gente tem muito mais coisa que falar, mas é um caso sintomático. É o do gorila. Na zoologia, tinha estudos completos sobre gorilas. Aí veio uma zoóloga e foi fazer campo nos gorilas. Aí ela observou, em vez de ela observar o comportamento do gorila, que sai para buscar comida, para não sei o que lá, ela observou a relação dele com os filhotes, da gorila mulher com filhote, e como era aquela família. E ela mudou totalmente a descrição científica do gorila. Os homens acataram, porque não estava errado. Quer dizer, esse caso é um caso assim emblemático, é um caso fácil, mas a gente não tem como botar nossa subjetividade. A minha tese de doutorado começava assim, eu ainda me lembro
foi interrogada toda em cima do ainda me lembro. É impressionista, não é científica, não é objetiva, não é... Sabe, a gente não pode se colocar como mulher. Não existe o eu na academia e na ciência. O que a gente sabe que objetividade não existe, vocês são advogadas, carecas de saber que não existe essa coisa que chama-se objetividade. E então, essa objetividade é imposta a gente em nome da ciência, da correção, do rigor científico, né? E a gente não pode nunca trazer a nossa experiência, o nosso olhar para aqueles objetos. As bibliografias, elas são todas masculinas, você não vê mulher. E mulher produz, mas não entra na bibliografia, porque não tem acesso. Verdade. É difícil você achar uma mulher, entendeu? Ela é fogo. Então, voltamos para a sua pergunta, Lu, diga lá. Você tinha falado outra coisa. Eu tinha te perguntado a questão do feminismo, assim, dessa situação, dessa estrutura de poder e o quanto nós, mulheres, somos colocadas em caixinhas. Assim, a gente tem que ter essa postura em todos os espaços. Na academia, a roupa que você usa. Você lembra quando as mulheres começaram a entrar muito para o mercado? Elas andavam de terninho. A roupa era terninho, gente. Terninho é igual ao ternão. É impressionante, até o figurino você não pode ter. Para a mulher conseguir entrar de calça comprida no Senado, foi uma conquista, isso é ridículo. Agora, então, a nossa roupa é pautada, a nossa voz é pautada, e se sair daí é aquele que dizia, está seduzindo. O que você ia falar, Leonor? Não, e agora falaste na roupa no Senado, né, para a mulher usar a calça comprida, também o banheiro feminino foi há poucos anos, né? Há poucos anos. Que foi, né, ter banheiro feminino no Congresso. Não, então, a sociedade não é pensada para mulheres que agem ou que pensam. Não está, é estrutural que nem o racismo, é totalmente estrutural. Então, eu acho que a gente pode ir se mexendo, né? As advogadas podem se comportar diferente, né? Mostrar que a palavra da lei é uma leitura. A questão agora vocês falando em Senado, e aí eu já vou fazer um gancho na política. Essa carência que nós temos de mulheres na política também é um reflexo, é uma consequência? Como é que você enxerga isso, Heloísa? Como é que a gente consegue? E por outro lado... A proporção? Como é que a gente consegue resolver? Eu acho que a gente tem que fazer campanha e votar em mulheres, né? Porque realmente elas estão chegando agora. Mas é recente, mas não passava pela cabeça se candidatar. Já era difícil, as profissões ditas masculinas, como a Câmara e o Congresso, são profissões que você nem pautava, né? Bombeiro, aviador, Congresso. É muito recente que você tem, é minoria, mas eu acho que está na hora, porque é muito importante, porque é representatividade, né? Então, eu acho que a política formal é importante estar ocupada pelas mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem que mais fazer campanha para as vereadoras, deputadas, votar nas mulheres, fechar uma ação aí para botar elas representando a gente, né? Ou vocês se candidatarem, quem sabe? Heloísa, e na mesma situação, você escreve desde muito tempo, né? Então, eu não sei se estou correta, mas em 78 foi o primeiro livro. Como é que foi? 76. 76? Macunaíma? Como é que não, Macunaíma é 78, mas antes eu já tinha feito uma antologia que marcou a vida, que era Poesia Marginal. Que legal. Eu fiquei marcada, eram os poetas que não eram aceitos. Então, aí já me deu uma fama de maldito para o resto da vida. Mas deixa eu só eu queria que tu contasse para a gente assim, como é que é escrever no Brasil, porque a gente sabe que não é fácil. Hoje, ainda com todos esses problemas que nós temos sociais, existe uma ideia, uma política ainda de que nós não conseguimos, não precisamos de tanta leitura, taxação de livros, mas como é que é escrever no nosso Brasil? Conta para nós um pouquinho. Escrever até que é fácil, mas publicar é que é quase impossível. Tá. E eu acho isso porque o Brasil é um país que não tem classe média. Você tem gente muito rica, muito pobre,
e essa aristocracia, essa elite, ela não admite que haja uma leitura não nobre. Então, esses livros mais populares não vão para a mão da classe média. A classe média não está acostumada a se divertir com a leitura. Não, a leitura significa uma coisa boa. Então, você vê que as pessoas dizem sempre, meu filho não lê nada, só essas porcarias, Harry Potter, não sei o quê, Velozes e Furiosos, aí vai embora. São milhares de livros que o filho dele lê. Como é que ele diz que não lê? Que é daí que você pode, inclusive, ter interesse ou não de ler uma outra coisa, mas a indústria editorial, então, não tem base, ela não tem base. E o que acontece? Não pode arriscar de publicar coisas que não vão vender. Porque se ela vendesse entretenimento, ela poderia, como nos outros países, ela poderia publicar com mais liberdade, né? Mas os nossos livros são muito difíceis de serem publicados, porque eles não vendem, né? Professora, agora para finalizar já, então, desde já lhe agradecendo em nome do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, te dizer assim, muito obrigada por toda a tua caminhada e por tudo que você fez por nós, porque toda a tua história, Heloísa, nos deu força e nos dá gás assim, de te ouvir e de dizer, vamos seguir, vamos tocar em frente, porque para frente que se anda, e é assim claro. que a gente... É isso que a gente quer, né? Então, a gente precisa te agradecer muito, porque nós começamos... Vocês estão em Porto Alegre? Nós estamos em Porto Alegre, eu em Porto Alegre, a Maria Leonor no... Eu em Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. Agora fui atender a campainha aqui, por isso que eu saí. Mas é um prazer imenso tê-la conosco, Heloísa. Livros, porque eu tenho muitos livros ultimamente. Eu fiz 5 sobre mulheres, com textos teóricos, que eu acho que era bom para vocês. Eu vou ver se eu mando para a Baleia, que é a... você, qual é esse? Conceitos Fundamentais. Conceitos Fundamentais e o Explosão Feminista, eu também tenho guardado. E a história de vida da Heloísa, eu sou fã. Nossa, mas você tem Decoloniais? O Decoloniais eu quero ler, eu não li ainda. Eu vou ler. Eu queria deixar para vocês, está saindo Sexualidades agora. Que legal! Vamos comprar esses livros dela. A gente tem que ler. Eu sou amiga da moça da Baleia. Da Baleia. Aí eu podia deixar na Baleia. Obrigada, querida. Deixa eu só, antes de finalizar, eu queria que tu contasse para nós só um pouquinho assim, a tua produção. O que querem as mulheres? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Pois é. Eu botei esse programa que está no ar, que querem as mulheres, é exatamente a pluralidade dos feministas, dos feminismos. A gente tem o começo do feminismo, o que elas quiseram, era uma coisa mais institucional, era uma coisa de abrir delegacias da mulher, de consolidar secretarias da mulher, era uma coisa bem no canal institucional, de abrir instituições de proteção à mulher. Você vê, por exemplo, uma coisa interessante, só o Brasil tem como é que é? Não é SOS Mulher, não, é Delegacia de Mulheres. Delegacia da Mulher, as DEANs. É só nossa, é uma invenção nossa. Então, a primeira fase, o primeiro capítulo, que foi quarta-feira passada, mostra essas pessoas, essas mulheres do começo do feminismo. Hoje vão ser as feministas negras, que tem 3 tendências no programa. Vocês podem entrar pela Globosat também. Na Globosat tem as 4 episódios. Então, as feministas negras têm umas que têm a mesma coisa, que querem liberdade, tal coisa, igual ao feminismo branco, ao feminismo negro, né? Só que com uma pegada racial. Mas tem o afrofuturismo, que fala hoje também no programa, que é uma coisa de um futuro africano, tá? Então elas desenham uma outra estética, uma outra coisa para acontecer com a civilização negra, tá? Desvinculada do colonizador, né? Uma outra linguagem. E tem a terceira, que são mulherismo, que é uma que exatamente a luta das mulheres. Eu não sou feminista, as mulheres negras sempre lutaram, é uma sociedade africana, sempre foi matriarcal, e então eu vou pegar a força e a estrutura social das minhas avós, tataravós,
escravas, como é que era isso, para prosseguir com a minha luta. Eu não quero os instrumentos feministas comigo. É bem interessante, porque são 3 tendências dentro do negro. Depois vem as indígenas, feminismo indígena, quarta-feira que vem, que elas querem, inclusive, elas já são pajés, né? Já conseguiram. Mas agora. Mas que interessante isso aí, olha. Temos que acompanhar isso. E o último chama Novos Alfabetos, que a gente já não sabe o nome, é elas, eles, elas, iles. E agora o pronome é iles. Inclusão. Inclusão, trans, mas é que tem uns que não querem ser trans também, que querem ser fluidos. Então, para ser fluido, não pode ser nem ele nem ela. Então, chama de iles. Então, Eu botei Novos Alfabetos, é o nome do programa, que é o último da série. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Eu estou totalmente aliada a vocês. Obrigada. E o que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, eu falo para vocês. Ai, que beleza. Coisas, ai, que maravilha. Documentos, façam o que vocês quiserem, ok? Um prazer. Muito obrigada, professora. Uma honra tê-la conosco. Não pare, a gente faz lobby do batom. Isso aí. Beijo. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada. Agradeço. Beijo grande, professora. O que está acontecendo, não sumam não, tá? Tá bom, vamos voltar. Beijo grande. Tá, meu amor. Tchau, tchau. Muito bom.